E aí ontem teve um encontro do Anthony Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, que veio participar também do G1. Queria que você falasse... Oi? Que veio participar do encontro do G20, né, dos chanceleres. Exatamente. E ele deu uma declaração ao final, o presidente Lula também, a partir do seu porta-voz, da Secretaria de Comunicação, emitiu uma nota, e acho que isso desapontou um pouco. Eu não sei se você acompanha na Globo News, mas o discurso da Globo News durante uns dias antes era muito crítico ao Lula. Né? E dizendo assim, não dá, é inconcebível, não sei o quê, ele fez essa associação, não pode. Aí, depois que os Estados Unidos vieram, não se pronunciaram, outros países não se pronunciaram, o discurso começou a falar assim, não, o Lula tem razão. O erro dele foi colocar o Hitler na frase, porque se tirar o Hitler, tá tudo certo. Então, mudou o discurso. Eles que ficam dizendo que a gente tem complexo, a gente, o brasileiro, né, tem complexo de vira-lata, eles têm esse complexo toda hora, porque se os Estados Unidos não criticaram, então eles também não podem criticar, né, aqueles... Primeiro foi uma coisa enojante, assim, uma coisa de dar engulhos, você assistir esse noticiário na mídia corporativa brasileira, a partir do que disse o presidente Lula sobre o genocídio que ocorre na faixa de Gaza. Eles falavam apenas e tão somente sobre isso, 24 horas por dia, num revezamento 4% ali daqueles comentaristas que mudam de CPF, mas o discurso é o mesmo. Não tem uma contextualização, não tem um contraponto, não tem uma possibilidade de divergência para outro entendimento em relação ao que, de fato, o presidente Lula disse. Né? É uma lobotomização editorial que é feita a troco de uma coisa que foi palavras que foram ditas, que ficou por isso mesmo, o mundo todo ouviu, chacoalhou-se, porém não se dignou nem a criticar, nem a apoiar. Só quem ficou nesse sentimento de suposta humilhação, de suposto sentimento ferido, honra, de alguma maneira magoada, pelo que disse o presidente Lula, foi a mídia brasileira. E isso assim, foi uma vergonha alheia, porque esperava-se que a visita do secretário Anthony Blinken municiasse essa cobertura de guerra contra o presidente Lula, menos por inspiração e identificação da mídia com a causa sionista e mais com o seu desejo de desgastar o presidente Lula. Né? Seja por qualquer motivo, a mídia está sempre a serviço de desgastar o governo. E aí, como não veio essa declaração textual, cabal, vocalizada pela própria boca do secretário de Estado, Anthony Blinken, como isso não aconteceu, houve uma frustração em relação à agenda 7 do dia. Né? A gente não pode ficar mais sustentando artificialmente um tema cujo principal personagem que daria gás, daria vida, sobrevida a esse assunto, não se manifestou da maneira que a gente gostaria. Né? Foram lá buscar declarações em off que o secretário Anthony Blinken tinha, sim, conversado com o Lula sobre a fala dele e dito que ele discorda disso, etc. e tal. Do próprio Blinken não se ouviu nada, pelo contrário, houve declarações muito amistosas em relação aos trabalhos conjuntos que Brasil e Estados Unidos estão realizando na área da promoção dos direitos dos trabalhos, na defesa da democracia. Né? Os dois estão convergindo, e isso ficou muito claro hoje também durante o segundo dia do encontro lá do G20, sobre a necessidade de se criar um Estado único palestino. Né? Embora os Estados Unidos bloqueiem na prática isso, o Blinken tocou nesse aspecto ao citar as convergências que há entre os governos dos dois países. Então, isso foi frustrante para a mídia brasileira, que estava apostando todas as suas fichas em manter acesa essa querela que está sendo apenas jogada hoje pelo governo sionista. Que o Lula disse foi nada mais, nada menos de que, desde que Adolf Hitler decidiu perseguir os judeus, desde esse episódio histórico, não havia sido feita uma perversidade contra um povo tão grande quanto a que ocorre em Gaza. Foi isso que o presidente Lula falou, vamos dizer assim, decompostas as sentenças e colocadas numa linha ordinária, numa linha reta de pensamento. Foi isso. Então, isso sustentou um pedido de impeachment, gente. É uma coisa tão absurda, tão esdrúxula, que causa até vergonha. E aí a mídia fica embarcando nisso.